Seja bem-vindo, Benjamin, à nossa igreja. Seja bem-vindo a eles. Nós vamos então, neste momento, continuando, orando, louvando, bendizendo, exaltando, abrindo nossas Bíblias. No texto que encontra-se na primeira carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 11, para nós falarmos sobre o comportamento cristão no culto. Como deve ser o nosso comportamento no culto? Nós estamos nesta igreja para cultuar a Deus. Nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. Como deve ser então o nosso comportamento, a nossa atitude? Como deve ser a forma como nós devemos nos portar diante do Senhor da igreja? Deus está aqui, sim ou não? Sim. Mas às vezes agimos como se Ele não estivesse. Agimos como se Ele não estivesse. Entramos e saímos como se Ele não estivesse aqui. Como se nós estivéssemos num velório e a pessoa fosse morta, estivesse morta. Então não precisa falar, para sair não precisa ordem nem decência, parece-me. Mas nós estamos na presença do Senhor. E o texto, meus amados irmãos, começa dizendo sobre o nosso comportamento no culto a Deus. Dizendo assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está chamando a igreja para ser o quê? Vamos ler juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim ele continua, meus amados irmãos, dizendo: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher, o que ela é? Porque o homem não é feito da mulher, e sim a mulher porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da... Vamos ler juntos esse texto de novo? Portanto, verso 10, juntos. Portanto... 11. No Senhor... Entendeu isso, sim ou não? Um é dependente do outro, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de quem? De Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume na igreja de Deus. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte começa agora, no verso 17, vai até o 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Lá no verso 2 ele diz, eu vos louvo. Agora ele já não vos louvo. Não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor e sim... Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Porque antes de tudo estou informado a haver entre vós... O quê?
divisões, né? Entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, acredito. Estão falando mal de vocês, e eu sou obrigado a acreditar. Estão falando mal de vocês, e eu sou obrigado a acreditar. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ou que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Agora sim, Paulo começa a explicar como funciona a ceia do Senhor àqueles irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Agora Paulo começa a aconselhar, ou a dizer à igreja como é que ela deve participar da ceia. E então ele diz assim: por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E corpo aqui ele está falando da presença ou da pessoa de Jesus. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Como é que nós devemos cultuar a Deus? Qual deve ser, então, nosso comportamento no culto a Deus? Meus amados irmãos, a adoração a Deus durante todo o tempo, desde o Antigo Testamento até hoje no Novo Testamento, sempre tem passado por mudanças, tem passado por inovações. Haja visto o novo modelo de culto que está se propondo hoje, não é verdade? As novas modalidades de culto, as novas formas de igreja. Quanto mais escuro, melhor. Quanto mais fechado, melhor. Não é verdade? Então parece que as coisas estão mudando de uma forma assim muito acelerada, a forma de nós cultuarmos a Deus, da forma de nós nos apresentarmos diante de Deus. Essas são as inovações, mas também existem muitas deturpações. Assim então, meus amados irmãos, nós devemos entender que a Bíblia Sagrada preceitua a forma como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Quem diz a forma como nós vamos cultuar a Deus é a própria palavra de Deus. Assim então, meus amados irmãos, qualquer culto elaborado por nossa conta própria, qualquer culto elaborado que não esteja de acordo com a palavra de Deus, com as normas de Deus, com a forma como Deus quer, Deus não aceita, é inaceitável. Deus não quer. Isso encontra no texto de Deuteronômio, o Êxodo, no capítulo 20, de 1 a 6, Deuteronômio 6, de 13 a 15. Meus amados irmãos, quando Israel resolveu por sua conta própria criar um modelo de culto, um modelo de adoração, uma forma de cultuar a Deus, foi repreendido pelo profeta Jeremias no capítulo 7, no verso 31,
Diz Jeremias: edificam os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem tampouco passou pela minha mente. O próprio Deus, através do profeta, está dizendo isso. Então Deus rejeita o culto que não lhe agrada, e Deus rejeita também a pessoa que lhe preste um culto que ele não agrada, pois a sua adoração, ela foi ordenada por ele mesmo. É Deus que ordena. Portanto, meus amados irmãos, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto exatamente por isso, porque a igreja de Corinto estava cultuando a Deus de uma forma que não estava agradando a Deus, não estava prescrito na sua palavra, não preceituava na palavra de Deus. Assim então, meus amados irmãos, nós vimos aqui nesse texto, dos versos 2 até o verso 16, Paulo está falando da ordem no culto, e dos versos 17 a 34, Paulo está corrigindo os abusos no culto a Deus na hora da Santa Ceia. É exatamente isso que Paulo está falando. Então, no verso 1 desse capítulo 15, Paulo chama aquela igreja para um propósito exclusivo. Paulo chama aquela igreja e diz: sede meus imitadores. Olha para mim, eu estou ensinando a vocês como vocês devem cultuar a Deus. E dessa forma, então, meus amados irmãos, o texto fica muito claro para nós, como nós também devemos fazer. Se Paulo se sentia um imitador de Cristo, ele convida a igreja dizendo: igreja, sede meus imitadores, como eu sou de... Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vocês estavam com saudade disso, né? Fazia tempo que vocês não me viam aqui. Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios, do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, Paulo usa esses 4 capítulos para trazer informações à igreja conforme o seu procedimento no culto adequado a Deus, no culto público, na forma de cultuar publicamente. Portanto, ele está dizendo que o homem e a mulher, no culto a Deus, na celebração a Deus, deve ter uma postura e deve ter uma compostura. Assim então, meus amados irmãos, nesses versos, nesse capítulo 11, Paulo fala da Santa Ceia e do uso correto dos dons, dos capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. Falando então, meus amados irmãos, de forma sucinta, não vamos entrar nos detalhes da palavra, porque não é um estudo bíblico, é uma mensagem. Então, falando de forma sucinta, do verso 2 a 16, em primeiro lugar, Paulo destaca a participação da mulher no culto. E dessa forma, então, nós podemos ver que Paulo inicia: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vos entreguei. Verso 2. Portanto, meus amados irmãos, os crentes de Corinto sempre buscavam pelas opiniões do apóstolo Paulo, nos assuntos difíceis, nos assuntos complicados, nos assuntos demais que trazia importância para a vida deles. Então, eles buscavam o apoio do apóstolo Paulo. E Paulo, então, ensinava assuntos que eram difíceis, principalmente quando se tratava de ordenâncias, quando se tratava de doutrinas, das doutrinas de Cristo, aquelas doutrinas mais profundas. Portanto, Paulo utiliza na sua segunda carta, escrevendo à igreja aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15, eu gostaria que os irmãos colocassem Paulo dizendo àquela igreja, aos Tessalonicenses, assim, de fato, assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por epístola. Assim então, meus amados irmãos, Paulo nos ensina que todos nós temos defeitos e que nós precisamos ser tratados e trabalhados pelo Senhor.
e temos também virtudes que precisam ser reconhecidas. E precisamos, então, dessas virtudes para nós podermos cultuarmos a Deus. Portanto, Paulo diz sobre a sua autoridade como apóstolo do Senhor, e ele diz assim: quero entretanto, no verso 3, ele está dizendo, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Continua Paulo dizendo, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Olha só a forma como Paulo vai explicando aquela igreja. Assim então, a palavra aparece com um significado de fonte, com um significado de origem, com um significado de autoridade. Assim então, meus amados irmãos, Cristo tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a mulher, Deus tem autoridade sobre Cristo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 22 e 23, ele coloca ênfase nesse detalhe, dizendo que a autoridade não significa superioridade. A autoridade não significa superioridade, nem tampouco tratar o outro com inferioridade. Assim então, meus amados irmãos, ao submeter a autoridade do marido, a mulher não se torna inferior. A mulher, não, assim como Jesus não se torna inferior ao pai quando ele se submete ao pai, quando ele se coloca sobre os cuidados do pai, em obediência ao pai. Homem e mulher, diz Paulo aqui no verso 11, é isso? Homem e mulher são, está no verso 11, sim ou não? Homem e mulher são, está igual aí, sim ou não? Homens e mulheres são iguais perante Deus. Não vem com essa. Não vem, não dá. Você é igualzinho eu. Nós somos iguais na presença de Deus. Então, meus amados irmãos, Paulo baseia seu ensino no princípio da criação, que o homem é a imagem de Deus, que a sua glória vem de Deus, pois ele é a sua imagem, verso 7. Foi Deus quem o fez, tudo vem de Deus. Verso 13, até o verso 15. Portanto, a aparência do homem, também como a aparência da mulher, não pode colocar em dúvida aí a sua identidade sexual. Homem e mulher foram criados por Deus. E esse é o primeiro ensino desse texto para nós nessa noite, para nós não delongarmos. O segundo ensino, então, Paulo utiliza para falar sobre a participação da igreja na Santa Ceia do Senhor. Vai do verso 17 até o verso 34. E é nesse ponto agora que nós nos encontramos e é para lá que nós vamos. Vamos, meus amados irmãos, pensar na Santa Ceia. Nós cremos, e a palavra de Deus nos ensina que há dois sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. A palavra de Deus nos ensina isso. Santa Ceia e batismo são dois sacramentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses dois sacramentos são importantes. Esses dois sacramentos foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 26, gostaria que fosse colocado para nós o Senhor Jesus Cristo instituindo ali a Santa Ceia no capítulo 26. Por que o Senhor Jesus Cristo fez isso? Vocês podem ler comigo, sim ou não? Vamos lá? Tomai, isso é o meu. Ali foi instituído essa ordenância, o sacramento da Santa Ceia. Tomai e comei, isso é o meu corpo. Por que foi que o Senhor Jesus Cristo fez isso, meus amados irmãos? Para o bem espiritual da sua igreja, para o bem espiritual da igreja
do Senhor. Assim então, os membros da igreja de Corinto, a quem Paulo escreve essa carta, eles estavam celebrando a ceia do Senhor de forma errada. E Paulo então entra em cena neste momento escrevendo essa carta. E agora eu quero que vocês percebam que Paulo está reprovando severamente a igreja na sua forma de participação na Santa Ceia. E ao mesmo tempo Paulo começa então a orientá-los na forma correta. No verso 17 Paulo diz: por isso, ou nisto, eu vos prescrevo, não vos louvo, não dou positivo para vocês, não dou joinha para vocês. O que vocês estão fazendo está errado. E portanto ele diz: não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. E ele continua, meus amados irmãos: porque vocês ajuntais, não para melhor, mas para pior. Isso está no verso 17. Aqui, meus amados irmãos, Paulo diz: as vossas reuniões fazem mais mal do que bem para vocês. Pensa num tipo de culto. Pensa. Pensou? É esse culto aí. É esse culto. Que ao invés de fazer bem, está fazendo mal. Imagina nós sairmos da nossa casa, vir para a igreja, cultuar a Deus, e não haver crescimento, não haver aprendizado, não aproveitar nada. E Paulo continua: eles se reuniam na igreja, não para celebrar a ceia do Senhor, mas para uma refeição comunitária, como a mesa que a Tana põe nos dias de festa da igreja ali fora. Mas mesmo assim, a ordem e decência. Tem fila, todo mundo espera, os idosos primeiro, não é assim? Sim ou não? É que gracinha. Tem um monte de velho aqui, aí dá uma fila danada lá. Eu posso falar, não tem problema nenhum, né? Estou no meio. Então, meus amados irmãos, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Eles não entendiam a ceia do Senhor como algo sagrado. Para eles era uma refeição comum, algo que não tinha nenhuma importância. Estava transformando, olha só, algo santo, algo de Deus, em uma coisa comum, em algo egoísta. Quem vai primeiro, como é que é o ditado? Quem vai primeiro, come o melhor, né? Aproveita a mesa arrumadinha. Assim então, quem vai depois, fica só com os restos, né? Aí, meus irmãos, Paulo diz no verso 22, porventura não tendes comida em casa? Vocês não têm nada para comer em casa? Vocês não têm nada para beber em casa? Aí, outra forma de Paulo chamar a atenção da igreja. Ou vocês realmente estão desprezando, menosprezando a igreja de Deus, ou vocês realmente estão com um propósito ardente no coração de vocês de envergonhar, de fazer vergonha mesmo. É essa atitude de vocês? Paulo está perguntando. Que vos direi? Paulo ainda pergunta mais. Eu vou louvar vocês por isso? Eu vou dar joinha para vocês por isso, por esse comportamento de vocês? Nisto certamente não vos louvo. Portanto, meus amados irmãos, esses comportamentos refletiam uma divisão, uma desunião dentro da igreja de Cristo. Paulo então resolve o problema. A pergunta para nós é: como Paulo resolve esse problema? Qual é a forma correta de celebrar a Santa Ceia do Senhor? Assim então, meus amados irmãos, Paulo, quando escreve, ele diz para nós, com todas as letras nesta carta: está faltando amor. Está faltando amor. Pode cantar se você lembrou. Está faltando amor. Assim então, Cristo se entregou por todos,
Paulo está dizendo, Cristo se entregou pelos ricos, Cristo se entregou pelos pobres, Cristo se entregou pelos fracos, Cristo se entregou pelos fortes, Cristo se entregou pelos bonitos, Cristo se entregou pelos lindos. Você pensou que eu ia falar outra coisa, né? Então, esses comportamentos, meus amados irmãos, não pode haver na igreja de Deus. Aqui, Paulo está nos ensinando que se Cristo me recebeu, Cristo te recebeu, sim ou não? Se Cristo me recebeu pela graça, se Cristo me recebeu pela graça, porque não havia merecimento nenhum em mim, se não há nada de bom em mim, mesmo assim Cristo me recebeu, como posso eu desprezar o outro que também foi aceito pela graça por Cristo? É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Então, meus amados irmãos, Paulo chega neste ponto desta carta e diz que o passado lembra o sacrifício de Cristo por nós. Aqui dentro desta carta ele nos ensina que o no presente, agora, o hoje, neste momento, ao participarmos da ceia do Senhor, ele está dizendo que a Santa Ceia do Senhor vai aumentar a nossa comunhão em Cristo. Aumenta a nossa comunhão em Cristo. Fortalece a nossa comunhão. E no futuro, quando Mateus registra no verso 29, que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até, vamos ler juntos? Está escrito lá, sim ou não? Mateus 26, 29. É isso que está aí? Vamos lá. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, Paulo está falando do passado, mostrando o sacrifício que Cristo fez. Paulo está falando do presente, da comunhão que nós podemos ter neste momento, participando da ceia do Senhor. E Paulo está apontando para o futuro, porque Cristo há de voltar para levar esta igreja para o reino do Pai, onde há de celebrar novamente a Santa Ceia, porque diz, até que eu volte. E enquanto eu não voltar, vai celebrando a ceia. Vai celebrando a ceia. Então, Paulo explica, meus amados irmãos, a origem da ceia para aqueles irmãos da igreja de Corinto, dizendo no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, o que ele fez? Tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, porque isso é o meu corpo. Os elementos da Santa Ceia, meus amados irmãos, são o pão e o vinho. O primeiro representa o seu corpo, o segundo representa o seu sangue. Juntos simbolizam a vida do Senhor Jesus Cristo. Uma vida que foi desfeita, uma vida que foi derramada, uma vida que foi entregue, um corpo que foi rasgado, um corpo que foi moído, um corpo que foi desfigurado, um corpo que foi transformado, para que eu e você hoje pudesse ter esse corpinho bonitinho aqui. Ele tomou o pão, ele tomou o cálice, ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. E ele mesmo disse que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, meus amados irmãos, Jesus tinha esse propósito quando ele instituiu a ceia do Senhor. Precisamos, meus amados irmãos, lembrar, todas as vezes que nós participarmos da Santa Ceia, na Santa Ceia o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a sermos agradecidos. Quando nós entrarmos na ceia do Senhor, nós deveremos entrar de cabeça erguida, nós deveremos entrar com um semblante alegre no nosso rosto, porque o nosso pecado foi tirado, foi perdoado, e agora nós estamos livres.
Nós precisamos participar da ceia. A Santa Ceia é uma festa solene, de alegria perene, para todos sempre, é uma celebração de ações de graça. Nós devemos entrar na ceia dizendo: obrigado, Senhor, é um privilégio estar aqui, é um privilégio participar da Santa Ceia, Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo deu graças, e Ele deu aos discípulos, depois de ter dado graça, e diz: fazer isso em memória de mim. A palavra, meus amados irmãos, em memória, deve nos lembrar a cruz. A palavra memória deve nos lembrar o sacrifício. A palavra memória deve nos lembrar a sua dor. A palavra memória deve nos lembrar aquela cruz maldita, aquele homem com aqueles braços abertos, pregados ali por horas, afincos, seu sangue sendo vertido. É exatamente isso que ele fala de memórias. Memórias. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Memórias. Você tem essa memória quando você participa da ceia? É esta memória que vem em seu coração. Portanto, meus amados irmãos, a celebração deve ser frequente. Deve ser frequente. A celebração deve ser perpetuamente até que Ele venha, até a volta do Senhor Jesus, para nos levar para junto dEle. A ceia do Senhor é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A ceia do Senhor é para todos aqueles que estão integrados nessa comunhão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo está preocupado em dizer que nós devemos participar da ceia do Senhor corretamente, diz ele. Evite participar da ceia do Senhor de modo indigno. Pastor, mas como é que é o modo indigno? Ele fala aqui para nós a partir dos versos 27. A partir dos versos 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que seria isso? O que seria isso para nós? Ele está dizendo para nós, meus amados irmãos, que nós não devemos participar da ceia, das coisas sagradas do Senhor, de forma leviana. Nós não devemos participar da ceia do Senhor de forma irreverente. Que nós não devemos participar da ceia do Senhor sem levar em consideração a memória do que Cristo fez. Muitos de nós comparecemos na ceia, participamos da ceia, mas não estamos nem um pouquinho, não nos preocupamos nem um pouquinho com a memória. E nós precisamos, meus amados irmãos, diz o verso 28, fazer um autoexame, um exame pessoal, comer e beber, sim, mas pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. Não podemos esquecer também de, além de pedir perdão pelos nossos pecados, lembrar também de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque se existe hoje em dia pessoas que estão dispostas a nos ofender, está sobrando. Então nós precisamos lembrar de perdoá-las também. Portanto, ele fala discernir o corpo, é compreender, meus amados irmãos, que o corpo de Cristo foi crucificado, que o corpo de Cristo foi partido na cruz por nós, é compreender que a igreja é também corpo de Cristo. Essa igreja é corpo de Cristo, sim ou não? Essa igreja é corpo de Cristo, e se essa igreja é corpo de Cristo, essa igreja deve também se crucificar. Mas pastor, o que é que eu vou crucificar? Eu vou lançar na cruz os meus pecados. Eu vou lançar na cruz a minha indignidade.
Eu vou lançar na cruz o meu corpo, que não se submete ao senhorio de Cristo. É isso que eu preciso fazer. Portanto, o verso 29 nos ensina e nos faz uma pergunta. Temos vivido diariamente lembrando do preço da minha redenção? Nós temos lembrado o preço da nossa redenção? Portanto, meus amados irmãos, Santa Ceia exige reverência. Santa Ceia exige autoexame para nós nos aproximarmos mais de Cristo. É isso a Santa Ceia. A Santa Ceia nos leva aos pés da cruz de Cristo. Jesus é o único digno. E nós somos, meus amados irmãos, imperfeitos. Mas nós fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo. Portanto, grave essa frase que eu vou dizer agora. Grave essa frase. Santa Ceia não é um prêmio. Santa Ceia não é alimento carnal. Santa Ceia é alimento espiritual para pecadores arrependidos. Grave isso. Santa Ceia é alimento espiritual para pecadores arrependidos. Assim então, meus amados irmãos, concluindo, quais são os resultados de não participarmos corretamente da ceia do Senhor? Nós podemos ver isso no final dessa perícope, a partir dos versos 29 em diante. A partir dos versos 29 em diante, ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Condenação, juízo para si. Então, dos versos 30 até o verso 32, ele diz: nós somos julgados e disciplinados pelo Senhor, por causa, ele diz mais, ele está falando assim, nós somos condenados com fraquezas, com doenças, com mortes. Ele continua dizendo. E o objetivo de Deus com isso é fazer o quê? Nos disciplinar, para evitar, verso 30 a 32, que nós sejamos condenados junto com o mundo. Então Paulo conclui, afirmando para nós que a ceia do Senhor visa a nossa alimentação espiritual. Porque se nós temos fome, nós devemos comer em casa, a fim de não nos reunirmos para o juízo. Quantas demais coisas, diz ele, vos ordenarei quando for ter convosco. Então encontraremos com Paulo um dia, e aí ele vai nos explicar melhor o que ele está dizendo. Então, todas as vezes que nós participarmos da ceia do Senhor aqui na igreja, meus amados irmãos, nós devemos olhar para a ceia do Senhor como uma oportunidade que o Senhor está nos dando, como uma forma de que o Senhor está nos dando de nos aproximarmos dEle. Então nós devemos olhar para a Santa Ceia e sermos gratos a Deus. Nós devemos olhar para a Santa Ceia e olhar para dentro de nós e fazermos um autoexame da nossa própria vida, na nossa consciência. E aí sim, olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós devemos colocar nele toda a nossa esperança, porque Ele é a nossa esperança de glória. Assim então, a segunda vinda de Cristo, ela é certa. E nós precisamos estar preparados, não sermos loucos, diz o apóstolo Paulo, mas sermos sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, quando ele escreve a sua carta aos Efésios. Ao olhar para o lado, você pode olhar para o lado agora? Sim ou não? Quem você vê? Do seu lado. Tem alguém do seu lado, sim ou não? Aqui tem um monte, ó. Poder dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa igreja tem um monte de crente que o Senhor salvou, que o Senhor trouxe para cá, e agora nós podemos participar da ceia juntos. Dê glória a Deus.
São muitos irmãos que nós temos participando da ceia do Senhor conosco. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Cristo molda os nossos relacionamentos. Molda os nossos relacionamentos para nós podermos prestar cultos juntos. Já pensou se não houvesse essa possibilidade? Mas Deus transformou eu e você, para que agora nós pudéssemos estar juntos no mesmo lugar, cultuando a Deus. No culto nós somos chamados à reverência, no culto nós somos chamados à comunhão, no culto nós somos chamados a amar. Na Santa Ceia nós somos chamados a lembrar a cruz de Cristo, no autoexame nós somos chamados ao arrependimento pessoal. É isso, meus amados irmãos. O culto a Deus exige de cada um de nós uma vida centrada pela humildade, pela unidade e pela santidade. Que Deus muito nos abençoe. Amém? Cantemos nesse instante